Os incêndios florestais que atingiram a cidade foram de uma magnitude assustadora. A gente viu as imagens chocantes no noticiário, mas hoje a gente vai além das manchetes. A gente vai mergulhar fundo na história desses incêndios, entender o que os tornou tão devastadores e, mais importante, o que eles podem aprender com essa tragédia. É fundamental a gente entender o papel dos ventos de Santa Ana, né? Eles são conhecidos por serem extremamente fortes, secos, sabe? Esses ventos agiram como verdadeiros combustíveis para as chamas. O chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, o Daryl Osby, ele descreveu esses ventos como ventos do diabo. A imagem que ele pintou é de arrepiar. Brasas sendo arremessadas como neve do inferno, espalhando fogo por quilômetros, sabe? Tornando quase impossível usar as táticas normais de combate aos incêndios. Sim. Os ventos de Santana criaram condições extremas, né? Desafiaram até os bombeiros mais experientes. Incêndios que normalmente se propagam morro acima com esses ventos desciam a uma velocidade impressionante, engolfando tudo no caminho. É como tentar conter um incêndio que se move com a força de um furacão, sabe? Difícil imaginar. E essa fúria da natureza, né, deixou um rastro de destruição, tipo, inimaginável. Famílias perderam tudo, bairros inteiros viraram cinzas. A cidade ficou marcada pela dor e desolação. Os números são alarmantes, né? Milhares de casas destruídas, uma área, gigante, completamente queimada. E o número de vítimas, infelizmente, ainda está sendo contabilizado. As cicatrizes dessa tragédia, com certeza, vão ficar gravadas na história de Los Angeles por muito tempo. E no meio dessa devastação toda, a gente encontra histórias como a da família Calvin em Altadena. 3 gerações que viviam no mesmo quarteirão e agora, de repente, estão desabrigadas. É difícil imaginar a dor de perder tudo que você construiu, todas as suas memórias, em questão de horas. É uma ferida que vai demorar muito para cicatrizar. A história da família Colvin é só uma entre milhares, né? Cada casa destruída representa uma vida completamente transformada, sonhos interrompidos. E a necessidade de reconstruir tudo do zero é um desafio enorme, tanto para as famílias quanto para a cidade como um todo. E essa tragédia, né? Acabou expondo também os limites dos nossos recursos de combate a incêndios, mesmo em uma cidade como Los Angeles, com toda a infraestrutura que ela tem. Sim. O chefe Osby, ele foi bem franco, admitiu que os recursos deles foram sobrecarregados. Ele disse: não há caminhões de bombeiros suficientes em todo o estado da Califórnia, para você ter uma ideia da dimensão do desafio. E o chefe Brian Fennessy, de Orange County, ele enviou centenas de bombeiros para ajudar no combate ao fogo em Los Angeles. Ele usou uma palavra para descrever a situação: imparável. Essa declaração ela nos leva a uma reflexão bem importante, né? Qual é o nosso nível de preparo para lidar com desastres naturais dessa magnitude, especialmente em áreas que são propensas a incêndios florestais? Essa é uma pergunta crucial. A gente precisa repensar nossos sistemas de prevenção e combate a incêndios, investir em mais recursos, tecnologias mais avançadas e conscientizar a população sobre os riscos, sabe? E sobre as medidas de segurança. A prevenção é tão importante quanto o combate. A gente precisa estar pronto para agir rápido e com eficiência quando a próxima ameaça surgir. Mas em meio a tanta tristeza, tanta destruição, é inspirador ver a força do espírito humano em momentos de crise, né? A gente vê vizinhos ajudando vizinhos, ato de bravura, solidariedade. Isso nos mostra que mesmo diante da adversidade, a esperança ela sempre prevalece. Sim, sim. No meio do caos, a gente viu várias histórias de coragem. Por exemplo, o chefe Fennessy, ele usou leite e cerveja para salvar a casa do irmão. Um ato inusitado, né? Mas que mostra a criatividade, a determinação das pessoas em momentos de desespero. E além desses atos heróicos individuais, a gente viu uma onda de solidariedade tomar conta da cidade. Os centros de doações ficaram lotados, né? Cheios de alimentos, roupas, água, tudo que era essencial. Pessoas de todas as partes se voluntariaram para ajudar os desabrigados, preparar refeições, oferecer apoio psicológico, organizar as doações, uma demonstração de compaixão e união muito emocionante. Essa corrente de solidariedade é fundamental para a recuperação da cidade, né? Para a reconstrução das vidas que foram impactadas. É a prova de que mesmo diante da tragédia, a comunidade se une para superar os desafios, reconstruir o que foi perdido. E essa força da comunidade, né? A gente vê ela se manifestando em histórias individuais de superação. A história do Tony Goss, um morador de Altadena, é um exemplo disso. Assim, eu tinha lido sobre ele. O Tony lutou bravamente para salvar a casa dele das chamas, usando só uma mangueira de jardim, mas, né, a intensidade do fogo era muita, ele foi obrigado a recuar. Infelizmente, ele acabou perdendo a casa onde ele viveu por mais de 60 anos. Difícil imaginar a dor de perder um lugar que abrigou tantas lembranças, tantos momentos importantes de uma vida. É uma perda imensurável. E o que me impressionou nessa história é que, quando o Tony estava deixando a casa em chamas, ele encontrou o chefe Fennessy. Aquele que veio de Orange County para ajudar, lembra?
Isso, o chefe Fennessy não só ajudou o Tony a se proteger das chamas, como ele também conseguiu salvar a casa do próprio irmão, que ficava na mesma rua. E o mais incrível é que ele usou leite e cerveja para apagar o fogo que estava ameaçando a casa do irmão. Usando o que tinha à mão para proteger o que era importante, né? É realmente inspirador ver como, mesmo em situações extremas, as pessoas encontram um jeito de se ajudar, de superar os desafios. E essa onda de solidariedade, ela se espalhou por toda Los Angeles, né? Sim, a gente viu uma mobilização incrível da comunidade, os centros de doações ficaram lotados, com alimentos, roupas, água, tudo que era essencial. Pessoas de todas as partes da cidade, até de outras regiões, se voluntariaram para ajudar os desabrigados, preparar refeições, oferecer apoio psicológico, organizar as doações. Uma demonstração genuína de compaixão e união, né? É como se a tragédia tivesse despertado o que há de melhor nas pessoas, a vontade de ajudar, de se conectar, de fazer a diferença na vida de quem está sofrendo. Com certeza. A solidariedade virou um farol de esperança em meio à escuridão dos incêndios. E essa força coletiva vai ser fundamental para a reconstrução da cidade, para a cura das feridas emocionais deixadas pelas chamas. Falando em reconstrução, a gente sabe que vai ser um processo longo, árduo, né? Mas a resiliência do povo de Los Angeles é inegável. A cidade já enfrentou outras situações difíceis no passado, como terremotos, outros desastres naturais, e sempre se reergueu mais forte. É verdade. A história mostra que Los Angeles é uma cidade que sabe se reinventar, se adaptar, superar os desafios. E essa capacidade de superação vai ser fundamental para a cidade se recuperar dessa tragédia e voltar a brilhar. Mas é importante que, enquanto a cidade se reconstrói, a gente faça uma reflexão profunda sobre as lições que podemos tirar dessa experiência, né? Totalmente. Os incêndios florestais de Los Angeles nos mostram de forma brutal a importância da prevenção, da preparação para desastres e a necessidade de agirmos com urgência para combater as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são uma realidade, né? Não tem como negar. E a gente já sente efeitos delas no mundo todo. O aumento dos eventos climáticos extremos, como secas, ondas de calor, aumentam o risco de incêndios florestais. E a gente precisa estar preparado para enfrentar essa nova realidade. A gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, investir em energias renováveis, adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia e se preparar para os desafios que as mudanças climáticas já estão impondo ao nosso planeta. É uma responsabilidade de todos, né? Governos, empresas, cidadãos. Todos precisam se unir num esforço conjunto para proteger o planeta e garantir um futuro mais seguro, mais sustentável para as próximas gerações. Essa responsabilidade se traduz em ações concretas, em fazer escolhas mais conscientes, em cobrar ações dos nossos líderes, em se engajar em iniciativas de proteção ambiental e em se preparar para os desafios do futuro. É isso aí. Cada gesto, por menor que seja, pode contribuir para a construção de um futuro mais seguro e sustentável para todo mundo. E os incêndios florestais de Los Angeles, por mais trágicos que tenham sido, eles podem servir como um alerta, né? Chamado para ação, para que a gente num esforço coletivo para proteger a nossa comunidade, o nosso planeta e o futuro das próximas gerações. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, a gente vai disponibilizar links, informações adicionais na descrição deste episódio. E no meio de toda essa tragédia, a gente viu também a força e a coragem daqueles que se dedicam a proteger a comunidade, né? Mesmo com tanto perigo. É verdade, os bombeiros enfrentaram uma batalha duríssima contra as chamas, arriscando a vida para salvar outras vidas, proteger propriedades. É um trabalho que exige, sei lá, não só força física, mas também uma resiliência mental e emocional enorme. Imagina só a intensidade do calor, a fumaça, o barulho das chamas, a imprevisibilidade do fogo, né? É um ambiente de trabalho perigosíssimo. Os bombeiros demonstram uma coragem extraordinária ao enfrentar tudo isso. Sem dúvida. Merecem todo o nosso respeito, nossa admiração, são verdadeiros heróis, né? Arriscam a vida para proteger a comunidade. E não podemos esquecer dos voluntários também, tiveram um papel fundamental nessa crise. Sim, a gente viu pessoas comuns se juntando aos bombeiros, oferecendo ajuda, né? Tempo, habilidades, compaixão, para ajudar quem perdeu tudo nos incêndios. Essa mobilização da comunidade é um exemplo da força do espírito humano, né? Da capacidade de se unir em momentos difíceis, oferecer apoio a quem precisa. Com certeza. A solidariedade e a compaixão que a gente viu em Los Angeles são inspiradoras. Mostram que, mesmo diante da tragédia, a esperança e a união podem prevalecer. E essa união ela vai ser essencial para a reconstrução da cidade. Sabemos que vai ser um processo longo, desafiador. Mas a resiliência do povo de Los Angeles é inegável. É verdade, a história mostra que Los Angeles já enfrentou e superou várias adversidades. E essa capacidade de se reerguer, de se reinventar, vai ser fundamental para a cidade superar essa tragédia e voltar a prosperar. Mas é importante que, enquanto a cidade se reconstrói, as autoridades investiguem as causas dos incêndios, né? Para a gente aprender com a experiência e evitar que tragédias assim se repitam. Sim, a investigação é crucial para entender o que aconteceu, né? Identificar falhas nos sistemas de prevenção e combate a incêndios, implementar
implementar medidas mais eficazes para proteger a cidade do futuro. A prevenção é a chave para evitar tragédias como essa, né? Investir em recursos para o combate a incêndios, conscientizar a população sobre os riscos, adotar medidas de segurança, tudo isso é essencial para garantir a segurança da comunidade. E a gente precisa lembrar que as mudanças climáticas estão intensificando os eventos climáticos extremos, né? Secas, ondas de calor. Isso aumenta o risco de incêndios florestais. É fundamental a gente agir com urgência para combater as mudanças climáticas, reduzir as emissões, construir um futuro mais sustentável para todo mundo. Exato. Os incêndios florestais em Los Angeles, eles deixam um alerta importante para a gente, um chamado para ação, para que a gente se una e proteja a nossa comunidade, o nosso planeta, o futuro das próximas gerações. A gente precisa aprender com as tragédias do passado para construir um futuro mais seguro, mais resiliente. É isso aí. Os incêndios em Los Angeles nos deixaram marcas profundas, mas também mostraram a força da comunidade, a importância da união e da ação diante das adversidades. É um lembrete de que precisamos estar preparados, conscientes e engajados na construção de um futuro mais seguro e sustentável para todos. Esperamos que, a partir de reflexões como essa, possamos juntos trilhar um caminho de prevenção, resiliência e esperança.